Você se lembra da última vez em que o anime te afetou tão profundamente que mudou a forma como você enxergava o mundo? Que ficou impregnado na sua mente, e mesmo após dias, semanas, meses, você ainda se lembra? E não, eu não tô falando de chorar com um final triste ou vibrar com uma luta épica. Eu falo de algo que se conectou com você em um nível mais profundo. Algo que te fez questionar a própria existência, que te fez repensar a própria vida. Quando foi a última vez em que isso aconteceu com você? Curiosamente, quanto mais velhos ficamos, mais raro esse sentimento se torna. Em parte porque aprendemos tanto sobre nós e sobre o mundo, que se torna cada vez mais difícil encontrar algo que nos faça enxergar a vida por outros ângulos. Eu decidi compartilhar minha experiência com um anime que foi capaz de causar esse efeito em mim. E talvez, apenas talvez, você sinta algo parecido. Um lugar mais distante do universo, ou simplesmente Yorimoi, em sua essência, é sobre 4 adolescentes insatisfeitos com suas vidas, que a princípio não se conhecem, mas se unem em uma jornada rumo à Antártida, cada uma com suas razões, mas todos esperando que essa viagem preencha o vazio que sentem. Um anime inicialmente modesto, mas que constrói uma reflexão profunda sobre viver, aceitar as fases da vida e seguir em frente, fazer o que muitos dizem ser impossível, e principalmente, não deixar que nada nos defina, mas sim nos inspirar a alcançar coisas maiores. Mari Tamaki, ou Kimari, como carinhosamente é chamada, é uma estudante comum do 2º ano do ensino médio, até o dia em que literalmente leva um lembrete do seu próprio diário. Naquele momento, uma revelação. Ela estava desperdiçando a sua preciosa juventude. Anos atrás, ela havia anotado uma lista de coisas que queria fazer antes do fim do ensino médio. Viajar sem um plano, matar aula, aproveitar ao máximo sua juventude. Grandes aspirações no papel, mas que nunca saíram do lugar. O medo do desconhecido a paralisava completamente. O medo de realmente puxar o gatilho e fazer alguma coisa. É interessante notar que muitos de nós já estivemos exatamente nessa posição. Temos sonhos, ambições, imaginamos o quão extraordinário seria se fossem realizados. Dizemos a nós mesmos que chegaremos a tê-los algum dia, mas esse algum dia nunca chega. Sempre encontramos desculpas para adiar. Assim passam-se dias, semanas, meses, anos, e esse algum dia é empurrado cada vez mais longe. Eu acho que foi por isso que eu fui puxado por esse anime. Quantas vezes eu não tive a um passo de coisas que pareciam ótimas, mas hesitei, adiei inúmeras vezes, dizendo coisas como hoje não, amanhã eu faço, quando eu tiver mais tempo. E antes que eu percebesse, anos se passaram sem nada acontecer. É curioso como para alguns é mais fácil sentir empolgação através dos outros do que dos nossos próprios olhos. Assistir influenciadores viajando, ver filmes e séries de paisagens paradisíacas, acompanhar amigos compartilhando conquistas nas redes sociais. Mas e correr riscos pessoais? Esse é o verdadeiro desafio. Nosso maior inimigo não está lá fora, está dentro de nós mesmos. Evitamos coisas que podem mudar a nossa vida. Enquanto outros caminham em direção aos seus sonhos, tropeçamos, pensando em todas as maneiras pelas quais esses riscos poderiam dar errado. Kimari tem exatamente esses pensamentos, mas depois de se deparar com seus sonhos esquecidos, ela decide finalmente tomar uma atitude. Elabora um plano para faltar à escola, corre cheia de esperança e decide embarcar em um trem na direção oposta da habitual. É emocionante, mas o plano não vai além da plataforma. E quando acaba na escola de qualquer maneira, ela lista uma infinidade de desculpas. O trem poderia descarrilar, um avião poderia cair, algo sempre poderia dar errado. Parece simples planejar, fazer as coisas como normalmente faríamos, mas com algumas diferenças. Uma decisão que poderia mudar a nossa vida, ou mesmo que não mude, pelo menos saciar um pouco do desejo de viver plenamente. Provar que pelo menos podemos dar um passo, mesmo que pequeno, na direção que outros andam. Podemos dizer o quão fácil é em simples palavras. Sentimos muito, e ainda assim, hesitamos. Mas o que realmente nos impede de agir? O que nos prende? Gostamos de acreditar em verdades convenientes, pequenas desculpas que nos protegem do risco real. Vivemos em um mundo cheio de coisas que temos que fazer em vez de coisas que queremos fazer. Quando somos forçados a ir para a escola ou para o trabalho, mesmo sem vontade alguma, vamos mesmo assim. Não requer quase motivação nenhuma. Superamos a resistência através do hábito, da necessidade. Porém, por que não fazemos aquelas coisas que realmente gostaríamos?
Talvez porque essas coisas que queremos fazer necessitam de uma motivação, que se ausenta depois de tantas obrigações. As coisas que queremos fazer sempre podem esperar por um amanhã melhor, um amanhã onde as apreciaremos mais e daremos a atenção que merecem. E esses grandes sonhos nos sustentam em um mundo sem satisfação em nossas mentes. Existe um mundo onde somos realizados e tentar trazê-lo para a realidade pode quebrá-lo, provando que ainda não poderia ser real. E para manter esses sonhos que nos mantêm vivos, evitamos agir sobre eles, mantendo-nos guardados e longe de danos. E esse é um sentimento com o qual muitos de nós estamos familiarizados. Entretanto, chega um ponto em nossas vidas onde não nos sentimos mais satisfeitos. Queremos fazer algo diferente, nos cansamos de fingir, de seguir o roteiro que nos foi imposto. E encontramos uma solução para mudá-lo, para finalmente apreciar a vida como ela realmente é. Dar o primeiro passo é assustador. Muitas vezes ficamos esperando por aquela coisa que vai nos dar um empurrão para fora da borda. Aquela motivação que nos levará em direção aos riscos que estávamos tão relutantes em correr. Para Kimari, esse empurrão tem nome: Shirazi Kobutizawa. A caminho de casa, Kimari encontra casualmente essa garota extraordinária. Shirazi não poderia ser mais diferente dela. Possui a determinação e excentricidade que falta em Kimari. Alguém que não deixaria nada nem ninguém se meter entre ela e suas ambições. E sua ambição? Ir para a Antártida. E esse foi o sinal que Kimari estava esperando. Ver alguém com um sonho absurdo, mas disposto a persegui-lo com cada fibra do seu ser, deu a esperança que ela também poderia fazer o mesmo. Isso ilustra o que chamam de chamado para despertar, o momento crucial que nos tira de um estágio de inércia. É como se um alarme interno soasse, nos convidando a abrir os olhos para uma nova realidade. Você não acorda simplesmente uma manhã e decide ver o mundo sob uma nova luz. Você passa por algo que te força a mudar suas lentes, que te força a reajustar completamente a maneira como aborda as coisas. E ele não se limita apenas a um momento específico da experiência, mas como uma forma nova e duradoura de ver as coisas e realmente implementá-las. Acredito que não haja um de nós que esteja 100% contente com todos os aspectos de quem somos. Acho que todos ansiamos por algum tipo de mudança. Então, quando somos atingidos na cara com quão pouco fizemos para andar, nos sentimos desconfortáveis. Mas não é como se tivéssemos que passar por algo para finalmente ter esses efeitos. Esse é só mais um caminho para o crescimento. Não existem atalhos fáceis, mas temos que continuar e seguir em frente. Isso nos leva a uma questão fundamental. Até onde iríamos por coisas que realmente importam para nós? Aquele objetivo que surge quando algo profundo acontece, e tudo o que nos resta fazer é seguir em frente ou ficarmos presos. Talvez de fato, alguns objetivos não nasçam de ambições. É uma resposta intensa a uma ausência que se recusa a ser ignorada. Uma tentativa desesperada de transformar o que dói em algo que faça sentido. E quando isso ocorre, não é preciso negociação, e passa a ditar a forma como vivemos, pensamos, agimos. Há pessoas que fazem sacrifícios imensos por coisas assim, apenas para preencher algo que ninguém mais entende. Alcançar esse objetivo não é questão de escolha, é a única forma de continuar existindo. É uma linha que separa um desejo comum de uma verdadeira obsessão com sentido. Shirazi tem uma resposta para essa pergunta. Sua conexão com a Antártida é profundamente pessoal. Sua mãe foi uma pesquisadora que durante uma expedição desapareceu após uma tempestade de neve e nunca mais retornou. Desde então, Shirazi ficou pendurada emocionalmente, incapaz de seguir em frente. Seu objetivo é ir até lá para encontrar algum encerramento, para confirmar a si mesma que sua mãe não estava esperando por ela, e finalmente, por um fim à deriva emocional que sente desde que a notícia chegou. E para alcançar esse objetivo aparentemente impossível, trabalhou em vários empregos em meio período e economizou 1 milhão de ienes, aproximadamente 38 mil reais. Mas o maior anseio de Shirazi era esfregar tudo na cara daqueles que duvidavam, provando que ela não era irracional e que eles tinham visões fracas dos seus próprios potenciais e tentar impor isso a ela também. Ela não tentava desafiar essas pessoas com argumentos, ela apenas dizia que iria alcançar seus objetivos e provar o quão errados estavam em duvidar dela. Até onde você iria para alcançar um objetivo? Parece uma pergunta simples, mas a verdade é que ela não busca necessariamente uma resposta racional. Ela atinge algo mais profundo, à medida do quanto algo importa para nós. É sobre aquele impulso de se superar, de se lançar contra os próprios limites, mesmo quando tudo em volta parece apontar o contrário. Quando essa vontade encontra um objetivo que faz sentido em nível pessoal profundo, ela deixa de ser uma simples motivação. O que parece absurdo para os outros torna-se natural para quem está tomado por esse impulso. Não estamos apenas correndo atrás de algo, estamos colocando nossas próprias vidas como aposta naquele caminho. É aí que o objetivo vira mais do que um destino, vira a linha que nos separa do que somos e do que nos recusamos a ser. Porém, toda escolha importante cobra um preço. Quanto maior o passo, mais coisas ficam para trás. Por isso, não se trata apenas de querer algo, trata-se de estar disposto a pagar o preço por isso. A maioria de nós não falha por falta de talento, mas porque não conseguimos abrir mão do que é confortável.
Mas há momentos em que seguir adiante significa decepcionar alguém, desapegar do que era certo e aceitar que crescer é muitas vezes um movimento solitário. E nessas horas, ou travamos, ou decidimos que o chamado para viver algo é mais forte. Não porque dói, mas porque finalmente entendemos que viver com peso nos ombros é pior do que partir com o coração apertado. Inspirada pela determinação de Shirazi, Kimari decide se juntar à jornada. Mas para seguir esse caminho e encontrar seu crescimento, ela precisa deixar tudo para trás, incluindo as pessoas com quem mais se importa. Obstáculos surgem de todos os lados. Falta de dinheiro, necessidade de aprovação da equipe de expedição, pressão da família e amigos. Ela tem que trabalhar pelo dinheiro necessário, se preparar para a viagem e se despedir das pessoas que estava deixando para trás. Mas não importava o quanto tudo isso significasse para ela, Kimari via a viagem como algo que ela tinha que fazer. Toda decisão importante envolve uma perda. Quando escolhemos algo que realmente importa, estamos ao mesmo tempo abrindo mão de coisas que antes pareciam essenciais. Afinal, nada pode ser conquistado sem perda. Se tornar quem somos exige atravessar conflitos entre aquilo que os outros esperam que sejamos e encontrar coragem para bancar nossa própria trajetória, mesmo que ela não faça sentido para mais ninguém. Aquele momento em que precisamos escolher o desconhecido com base apenas em uma convicção íntima, sem nenhuma garantia que vai dar certo. E só quem realmente quer algo profundamente é capaz de sustentar essa escolha. No fundo, esse tipo de decisão exige uma força que vai além da lógica. A coragem de aceitar que não vamos conseguir levar tudo conosco. Algumas pessoas vão se magoar, vínculos vão se transformar. E mesmo assim, vale a pena continuar. Porque existe um momento da vida em que ser fiel a nós mesmos custa caro, mas não ser pode custar tudo. E aí, já parou para pensar que a versão mais forte de você pode estar enterrada sobre as coisas que você tem medo de abandonar? E é fascinante como muitas coisas que consideramos difíceis, na verdade, nunca nem tentamos. Nossa mente cria obstáculos antes mesmo do primeiro passo, como uma defesa automática contra o fracasso, a frustração ou simplesmente da mudança. Mas o mais curioso é que às vezes o que parece tão inatingível não é falta de habilidade, é falta de tentativa. É medo da ideia do esforço e não do esforço em si. Temos o hábito de subestimar o que seríamos capazes de fazer se nos entregássemos de verdade a uma experiência. Bom, não quer dizer que tudo vai ser fácil, mas também não significa que vai ser impossível. Porque só podemos saber o quão difícil algo realmente é depois de termos nos comprometido de corpo e alma com a tentativa. E até lá, é só suposição. Durante acampamento de treinamento, Kimari suspira e diz: enquanto pega a bússola. Mas em apenas uma tentativa, ela se apossou do dispositivo. Ela apostou que seria difícil, mas foi algo que ela alcançou através da sua disposição de seguir em frente e se esforçar totalmente a isso. O homem que teme sofrer, já sofre pelo que teme. Essa ideia dialoga diretamente com o conceito de autoeficácia. Ele argumenta que nossa crença sobre o que somos capazes de fazer influencia diretamente o nosso desempenho real. Em outras palavras, acreditar que algo é difícil ou que não somos bons o suficiente já cria um bloqueio antes da ação acontecer. Muitas vezes, essa crença não vem da experiência, mas da antecipação. É também uma manifestação do que chamamos de viés de antecipação negativa, um tipo de erro cognitivo no qual assumimos que o futuro trará desconforto ou fracasso, mesmo sem evidência real. Esse viés nos faz olhar para a montanha antes de dar o primeiro passo e acreditar que nunca vamos chegar lá. Essa ideia ecoa quando falamos sobre o salto de fé, a noção de que certos avanços na vida só acontecem quando ousamos agir sem garantias, e que o verdadeiro aprendizado, o verdadeiro crescimento, só começa após o risco inicial da tentativa. Então, talvez o mais difícil seja só começar. A ideia geral de ter amigos é algo que não pensamos. Quando somos amigos de alguém, é porque os chamamos de amigos, mas não somos nós quem decidimos quando e onde nos tornamos amigos. Em geral, naturalmente, estar perto de alguém tempo suficiente, com boa química, nos estabelece como amigos, sem a necessidade de algum tipo de ritual, assinatura de um contrato ou a pergunta: "Você quer ser meu amigo?" Em sua essência, Yorimoi é sobre amizade, mas ele não nos força a ideia óbvia de que ter amigos é importante. Ele revela o real valor da amizade e, principalmente, reflete sobre a natureza dela. Cada uma das 4 garotas tem algo que falta. Kimari precisa sentir que está fazendo algo com sua juventude. Shirazi quer superar a morte de sua mãe. Em breve, Hinata Miyake se junta ao grupo, compartilhando o desejo de fazer algo antes que seja tarde demais. E Uzuki Shiraishi, empurrado para o mundo da fama desde criança, finalmente quer descobrir o que significa ter amigos de verdade. Ela conhece as outras justamente porque não queria ir para a Antártida, mas ela teria que ir por conta do trabalho dela, já que ela deveria fazer algumas reportagens, um documentário, sei lá. É ela quem realmente faz a viagem possível para todas.
apesar de inicialmente ser contra. Se não fosse, seria a primeira vez que ela teria um tempo livre. Sets de filmagens, álbuns, fãs, tudo que normalmente se sonha. Mas o custo disso foi uma agenda lotada. Yuzuki queria fazer amigos, mas precisava aprender em primeiro lugar o que realmente significava amizade, já que a sua carreira desde cedo a levou ao isolamento. Embora essa ideia de ter uma menina que não teve uma vida normal por ser empurrada desde cedo para o mundo do estrelato definitivamente não seja nova, a maneira como ela é feita e o estabelecimento de sua amizade é notável, o que nos leva a um aspecto interessante, como ela lida com a amizade. Nenhuma delas começa como amiga, o que confunde Yuzuki, porque aos olhos dela, todas parecem amigas. Elas se davam bem, mas ali elas não eram realmente amigas. Todas só queriam ir para a Antártida, então estavam trabalhando juntas. E quando isso é trazido de volta, Yuzuki chega à conclusão de que por algum tempo, elas são amigas. E a ideia de que não decidimos quando ou onde isso ocorre é acertada em cheio. A amizade delas floresce naturalmente. O que Kimari, Shirazi, Renata e acima de tudo Yuzuki aprendem é que amizades são experiências e frustrações compartilhadas e compreensão mútua. Do passado ao presente, aos problemas que enfrentaram, foi por causa dessa ressonância que elas conseguiram construir algo tão rapidamente. E é assim que as amizades crescem. Elas se fortalecem além da familiaridade e do conforto. Afinal, o que é amizade senão a consideração pelos sentimentos de pessoas com quem nos importamos? Nós não escolhemos a hora exata em que uma amizade começa. Não existe um ponto de partida claro, nem um contrato assinado. A amizade simplesmente acontece. E é justamente por isso que ela carrega uma força tão autêntica. Ela floresce quando pessoas com caminhos diferentes se encontram e decidem permanecer. No começo, não sabíamos que seríamos amigos. Apenas estávamos juntos, mas em algum momento, algo mudou. E não decidimos quando é esse momento. Deixamos de ser apenas conhecidos e nos tornamos indispensáveis uns aos outros. Nossa relação com os outros se constrói através da experiência do mundo comum. Não são nossas intenções declaradas que criam uma ligação. Essa é a força do vínculo. A amizade surge enquanto estamos ocupados vivendo. Ela cresce nos pequenos gestos. Acontece em intenção explícita, mas quando percebemos, já estamos conectados. Esse é o poder silencioso da amizade. Ela não precisa ser declarada, mas muda tudo quando é sentida. E quando percebemos, se é que percebemos, já estamos no meio dela, caminhando com alguém que sem pedir, decidiu estar ao nosso lado. E aproveitando o gancho, qualquer um que já saiu com amigos sabe como algumas coisas não terminam exatamente conforme planejado. Algo sempre dá errado, e podemos acabar experimentando situações que não gostamos muito. Mas compartilhar essas experiências, essas jornadas pelos altos e baixos, com pessoas que nos importamos, é o que realmente reforça os laços que temos com elas. São esses momentos que lembraremos juntos depois de alguns anos. Momentos que vamos olhar para trás e sorrir, mesmo que não tenham sido muito agradáveis na época. Depois de tanto esforço para conseguir embarcar no navio rumo à Antártida, esperaríamos que finalmente elas teriam ótimos momentos. Era a primeira vez delas viajando pelo mar, e tão óbvio que enfrentariam enjoo, privação de sono, exaustão. Ainda assim, acaba se tornando um momento de união para o grupo. Todas sorriram como se estivessem se divertindo. Começaram a rir porque estavam tendo esse momento horrível, mas estavam tendo esse momento horrível juntas. E é isso que faz com que o momento não seja tão ruim assim. A vida é feita de experiências, mas nem toda experiência precisa ser agradável para ser valiosa. Na verdade, alguns dos momentos mais preciosos, aqueles que ficam na memória por anos, nascem de situações desconfortáveis, inesperadas ou ruins à primeira vista, especialmente quando compartilhados com pessoas pelas quais nos importamos. Esses momentos ruins são paradoxais, doem na hora, mas aquecem no futuro. Não são lembrados pelo seu desconforto, mas por sua carga afetiva. No fim, o que esse tipo de experiência revela é que a profundidade de um laço não está apenas nos sorrisos fáceis, mas nos desconfortos divididos. Essas memórias não são boas da maneira tradicional, são boas porque foram reais, porque foram nossas, porque pertencem a uma história compartilhada. E com o tempo, é isso que conta. E apesar da Antártica ser a cereja da narrativa, boa parte do tempo é gasta com elas chegando lá. Todas tinham problemas e origens diferentes, mas compartilhavam o desejo de algo novo, e acreditavam que a Antártida traria essa mudança de alguma forma, fazendo das conexões desenvolvidas entre as quatro a peça central na narrativa. E isso enfatiza o que realmente importa, o esforço para chegar lá, não necessariamente onde estavam. E mesmo quando voltam às suas vidas normais, as coisas que superaram, as lições que aprenderam, não simplesmente desaparecem. Kimari descobriu que não precisava se igualar aos outros. Ela foi porque queria, porque tinha que fazer isso. E ao fazer isso, descobriu seu lugar dentro de si mesma. Shirazi foi capaz de lidar com o desaparecimento de sua mãe e seguir em frente.
E a maior lição que ela aprendeu foi que a sua mãe não viajava pelas belas paisagens. Ela viajava para compartilhar essa alegria com os outros, para se divertir e criar memórias inesquecíveis. Hinata aprendeu a finalmente confiar nos outros, e Uzuki finalmente soube o que é amizade e como é ter amigos. E elas levarão essas experiências consigo para sempre. Não é como se fosse um retorno à normalidade, mas sim um novo normal. E o anime nos mostra que a felicidade não está apenas nas grandes coisas, mas também nos pequenos gestos e nas interações cotidianas. Ao valorizar as pequenas coisas, podemos encontrar alegria e satisfação em cada momento. Esse, sem dúvida, foi um belo lembrete da importância de aproveitar cada momento, de como é ter aquela sensação de aventura e propósito, e de ter uma jornada com objetivo final que faz cada aprovação valer a pena. E sim, é tão clichê quanto parece, mas o anime nos lembra de algo que muitos esquecem. Não é sobre o destino, é sobre a jornada. É na jornada onde encontramos esses pequenos momentos, que serão lembrados pelos restos de nossas vidas. Quando o anime acabou, eu fui tomado por um vazio. Eu não quis iniciar outro anime, eu apenas queria refletir sobre aquilo, a experiência que eu tive. E isso me leva de volta ao início. De vez em quando, encontramos essas coisas que nos fazem refletir profundamente, que têm esse efeito transformador e nos levam a pensar sobre nós mesmos. Esse é um sentimento que vai se tornando mais fraco com o tempo, não apenas porque envelhecemos, mas porque estamos constantemente sendo bombardeados por novas informações a todo instante, praticamente acabando com o tempo que temos para refletir sobre as últimas coisas que acabamos de ver. E essa é uma coisa que estamos perdendo em um mundo cheio de informações. Numa tentativa de ligar a televisão e encontrar uma coisa para acompanhar o almoço, nos deparamos com guerras, tragédias, violência, notícias transformadas em narrativas atrativas às quais somos expostos diariamente, redes sociais que colocam um filtro romântico na vida das pessoas, citações e discursos inspiradores repetidos até perderem o sentido. É difícil saber o que é verdadeiro ou apenas fachada, e essas coisas se tornaram tão constantes que não nos importamos mais. É fácil se tornar indiferente a essa quantidade absurda de informação a qual somos expostos. Mas talvez seja por isso que algo aparentemente simples e inocente, como um anime de 4 garotas numa jornada pra Antártica, foi mais real, mas capaz de atravessar toda essa indiferença acumulada. Esse é um anime que se concentra em ser humano. Se você estava esperando grandes reviravoltas ou apostas, esse não é pra você, mas ainda assim eu recomendo. Ela consegue ser madura em seus temas e construir um enredo plausível. Suas vulnerabilidades nos ajudam a derrubar os muros que as mídias mais cínicas foram acumulando em nós ao longo dos anos. As pessoas tendem a deixar coisas de lado facilmente quando veem alguma história ou personagem com quem não consegue se relacionar. Mas eu acho que a ideia de ter uma história nem sempre é sobre ter que se relacionar. É sobre ver algo que normalmente não veríamos. Sim, talvez não seja um anime tão profundo, mas com certeza é um belo lembrete de alguns aspectos que muitos de nós não conseguem achar em si mesmos. É um anime fundamentado na realidade, que lida com problemas que todos nós já enfrentamos ou vamos enfrentar pelo menos uma vez na vida. Seja o sentimento de estar desperdiçando a juventude, a necessidade de fazer algo para ficar em paz com algum evento em nossas vidas, ou nunca encontrar pessoas que realmente se importam conosco. Agora, talvez seja por conta da leveza da narrativa ou da sutileza dos personagens, mas o anime possui algo raro. Ele nos convida a questionar nossas próprias vidas, refletir sobre nossos valores e a buscar um caminho que nos traga felicidade e realização. Ele nos inspira a perseguir nossos sonhos. Ver esses personagens crescer ao longo da jornada, preenchendo os aspectos que sentem faltar em suas vidas, tem esse poder de acender o desejo de preencher esses aspectos que faltam em nossas próprias vidas. O poder de nos empurrar para dar o primeiro passo em direção a algo novo. Yorimoi posiciona o nosso mundo como algo que vale a pena conquistar, para o nosso próprio bem, para provar algo apenas a nós mesmos. E isso com certeza foi muito mais poderoso do que qualquer coisinha motivacional que eu já tinha visto antes. Uma ideia que ressoou comigo foi de quão conveniente surgiu a oportunidade delas entrarem na expedição. Mas por mais improvável que essa coincidência possa parecer, se realmente perseguimos algo na vida com esse compromisso absoluto e dedicação, essas oportunidades podem aparecer. O simples ato de passar tanto tempo focado e em proximidade com o objetivo faz com que, se surgir alguma maneira de possivelmente alcançá-lo, tenhamos uma boa chance de encontrar uma forma de fazê-lo. Se houver alguma rota possível para o nosso objetivo, mesmo que o melhor plano que possamos elaborar seja um tiro no escuro, trabalhar nisso com cada átomo do nosso corpo tem uma chance razoável de nos permitir alcançá-lo. Às vezes, encontrar esse caminho é mais sobre se colocar na situação e permanecer lá até tropeçarmos nessa rota do que elaborar um plano perfeito desde o início.
A juventude tem definições distintas, mas para a maioria abrange aquele período de transição entre a infância e a idade adulta. Após isso, há uma demanda para que nossas vidas sejam organizadas o quanto antes, que tenhamos um plano pronto até o fim da adolescência. Isso torna as experiências juvenis que desejamos aparentemente inalcançáveis com o tempo. Esse sentimento de juventude desperdiçada está se tornando cada vez mais comum. Mas esse anime é um lembrete perfeito de que a juventude é o que você faz dela, não importa a idade. Esse desejo de experiências juvenis pode permanecer forte por toda a vida. Não existe regra que diz que não podemos experimentar algumas coisas depois de certa idade. Não podemos dizer que desperdiçamos tempo se ainda não experimentamos tudo. Os desejos que acompanham a nossa juventude podem ter sido adiados, mas ainda temos uma vida inteira para realizá-los. Não podemos dar mais tempo às nossas vidas, mas podemos dar mais vida ao tempo que temos. Sempre olharemos para trás com certo arrependimento, porque perdemos um tempo que nunca poderemos recuperar. Mas quem disse que foi um completo desperdício? Sentir esse arrependimento significa que crescemos como pessoas para almejar coisas novas. Essa sensação se torna um impulso para desejarmos mudanças, para nos tornarmos quem queremos ser. Sentir medo é a prova de que algo merece a nossa atenção. Quando nos sentimos ansiosos por conta de alguma coisa, é porque aquilo é diferente, é distinto do que conhecemos. O arrependimento surge quando negamos os caminhos que essas coisas distintas nos mostram. Então fique confortável em estar desconfortável. Saia para enfrentar o frio, a dor e o medo, porque o crescimento começa onde a sua zona de conforto termina. O conforto sozinho vai contra uma vida realizada. A mudança, o crescimento, as experiências que definem momentos de realização são desconfortáveis, cansativos. Crescer requer estar desconfortável. Um homem que evita o sofrimento é um escravo do conforto. A zona de conforto pode ser um lugar seguro, mas também limitante. Ao sair dela, abrimos portas para novas oportunidades, aprendizados e crescimento pessoal. Nunca podemos estar cientes de tudo o que precisamos para estar prontos para algo novo. A única maneira de aprender algumas coisas é fazendo, repetidamente, sentindo quão ruins podem ser, mergulhando de cabeça até que o medo e a ansiedade desapareçam. Essas experiências gratificantes exigem sentimentos que consideramos inicialmente negativos, mas que são capazes de nos impulsionar. E à medida que passamos mais tempo com eles, se tornam parte de nós. De repente, somos tomados por uma energia, uma força de fazer algo novo, que se torna um novo normal ou nos dá uma nova perspectiva para lidar com o que deixamos para trás. Isso é crescer. Não um caminho tranquilo, mas uma caminhada ardilosa e cheia de obstáculos. Uma jornada difícil, mas com um objetivo final que faz com que cada aprovação valesse a pena. Tudo que podemos fazer é seguir em frente, encontrando aventuras que valham a pena e que nos darão novas perspectivas para apreciar o que realmente é importante manter, começando um novo normal a partir dessa jornada turbulenta. Não existe uma receita pronta para o sucesso que nos faça enxergar tudo com outros olhos e finalmente viver plenamente. Talvez até exista, mas não é certeza que ela funcione para todos. Cada um tem a sua própria forma de interpretar as coisas. Mas para mim, assistir esse anime me fez tomar uma atitude. Acho que era exatamente o que eu estava esperando. Como se tudo tivesse finalmente se esclarecido. E numa tentativa de fixar em mim essa ideia, esse sentimento, para provar que finalmente poderia, eu decidi fazer alguma coisa. Depois de falhas e tentativas de mudança, eu finalmente havia encontrado a resposta. E por mais estranho que possa parecer, funcionou. Eu senti que poderia mudar, que poderia largar os hábitos ruins e enfim ver mais nas coisas do que elas supostamente têm. Mas ainda assim, eu me questiono se eu estou fazendo o suficiente, se eu posso me esforçar mais. Não deveria ser sobre marcar metas como se fosse uma lista de compras, numa tentativa de preencher algo, mas sim fazer o que precisa ser feito, querendo ou não, gostando ou não, numa tentativa de aprender e seguir em frente. Grandes homens não foram moldados pela sorte, mas pelo hábito de fazer o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Viver é como uma atividade escolar. Às vezes esquecemos, mas sempre interpretamos como obrigação, e não como uma forma de aprendizado. Simples coisas do dia a dia podem nos ensinar muito mais do que imaginamos. Um exemplo que eu gosto de usar é cozinhar. Não nascemos sabendo, de longe pode parecer difícil, e quando finalmente colocamos a mão na massa, cometemos erros e nada parece dar certo. Mas com prática, esforço, as coisas começam a funcionar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso não se resume apenas a cozinhar. Isso pode ser aplicado em diversas outras partes da sua vida. As coisas podem parecer difíceis à primeira vista, mas não podemos ter certeza até tentar. Lembre-se, o homem não é grande porque nunca falhou. O homem é grande porque o fracasso não o parou. Fale 1, 2, 3 ou quantas vezes forem necessárias. Mas ao invés de desistir e lamentar porque não dá certo, pense, o que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito para melhorar? Você não precisa acertar sempre, só precisa continuar.
persistência que parece te cansar hoje é a mesma que vai te libertar amanhã. Entender isso me levou a fazer as coisas que eu tinha medo, que eu não gostava, que eu odiei várias e várias vezes, mas não como uma tentativa de enfim sentir que estava finalmente fazendo alguma coisa, mas como novas oportunidades, novos aprendizados, que poderiam ser aplicados em outras partes da minha vida futuramente. Eu finalmente tinha compreendido uma coisa, a qual gostaria que compreendessem também. Não nos perturbam as coisas, mas a visão que temos delas. A mudança de perspectiva é suficiente para transformar um fardo em uma bênção. Mas sabemos que teoria e prática são polos totalmente opostos. Por mais tocantes que essas palavras possam soar, não há garantia alguma de que darão certo. E isso não se limita apenas às palavras. Eu falo de todas essas coisas que nos fazem pensar sobre nossas vidas. Para alguns, serão exatamente o que estava esperando. Para outros, serão apenas palavras vazias, esquecidas em segundos. Por isso, eu gostaria de compartilhar algo que eu aprendi com tudo isso. O real valor dessas coisas não está na beleza delas, no quão tocantes podem soar. O real valor está no que você faz com elas. Está no ato de decidir se levantar e fazer alguma coisa. Quando eu assisti esse anime, eu decidi que deveria fazer algo. Provar a mim mesmo que causou algum efeito. E não foi apenas mais um no meio de tantos outros. E que teve um valor real na minha vida. Você pode dar de cara exatamente com as palavras que precisava ouvir. Mas no exato momento que rola o feed, pula o story ou fecha o vídeo, serão apenas palavras esquecidas em instantes. Então faça alguma coisa. Prove a si mesmo que aquilo, por mais simples que possa parecer, teve algum valor na sua vida e te inspirou a ser quem você realmente deseja ser. Afinal, não podemos nos tornar quem queremos ser permanecendo quem somos. Talvez você não precise viajar até os confins da Terra para encontrar isso. Mesmo assim, todos nós temos que encontrar esse lugar. Tudo o que precisa fazer é continuar se movendo, seja alguns passos à frente ou um lugar mais distante com o universo. Então lembre-se, seu tempo é limitado. Então não desperdice viver na vida de outra pessoa. Não fique preso ao dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho das opiniões dos outros abafe sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário.